Olá, vamos dar prosseguimento ao próximo capítulo do livro Einstein por ele mesmo, e agora o capítulo é a vida do grande cientista. Então, o que está por trás da vida do Einstein? Desde cedo ele recebe na infância dele, ele recebe uma bússola do pai, e ele se entusiasma com a pequena agulha apontando para o norte, né? Mas ele é muito criança ainda para compreender esse mundo encantado. Ele cedo já aprende a tocar violino, ele gosta de Mozart, gosta de Beethoven, mas não fala de política. Se falar de política, o Einstein sai da sala, né? Ele, um dia, na janela de casa, observa uns soldados marchando em Munique, e ele despreza e teme essa maneira de resolver as coisas com guerras, com mortes, e ele fala para a mãe dele que ele nunca quer ser igual àqueles soldados indo para a guerra. Então ele brinca no jardim, caminha feliz, né? Na escola, o professor leva um prego e diz que aquele prego foi culpa dos judeus, foi culpa dele ter crucificado Jesus. Então ele tenta, pela companhia dos livros, da poesia e da música, encontrar um mundo harmônico que fosse um bálsamo para ele, né? O pai então permite que ele estude matemática em Zurique, mas a primeira vez ele é reprovado, né, por causa dos seus conhecimentos de inglês. E ele tenta novamente, e daí ele é admitido. E com voracidade, ele estuda os teóricos, físicos teóricos antes dele, o que se tinha de conhecimento. Além disso, ele estudava positivismo, o evolucionismo, o socialismo, né? Mas não foi nomeado por ser judeu, né? Muitas desculpas deram por causa disso, e ele encontra um cargo de reconhecimento de patentes na Suíça, né? Para obter um dinheiro para ele se sustentar, porque a família dele precisava, não tinha dinheiro para custear os estudos dele, ele teve que trabalhar. Mas ele sempre teve o universo como seu ponto principal de busca, de objetivo, entender o universo. Então, até na época do Einstein, na sua infância, a única coisa que se tinha de conhecimento do universo eram visões pessoais sobre o universo. E precisava se fazer uma combinação dessas hipóteses, somar essas observações relativas para se ter uma imagem do que podia ser. Para ele, tudo estava em movimento, com velocidades relativas umas às outras, onde só a luz era constante, só a luz não mudava. Então, dependendo do observador ou do instrumento, nós temos noções diferentes do universo. Então, isso sempre o questionava. A relação da velocidade com o espaço, de que os corpos se contraem a aumentar a velocidade de uma maneira proporcional à velocidade. Então, nós também, quando estamos correndo, o nosso corpo se contrai, mas porque a velocidade é muito pequena, comparado aos efeitos relativísticos, nós não observamos isso a olho nu, né? Mas isso acontece também com nós. Mas esses efeitos só vão ser observados com uma quantidade muito grande de matéria. Então, o tempo de cada planeta, ele vai ser diferente por causa da sua órbita. Tem vários mecanismos que estabelecem maneiras diferentes de entender o tempo para cada planeta. Então, a quarta dimensão é o tempo. Além das três dimensões que nós temos três dimensões que dão a nossa noção de espaço, altura, comprimento e largura. Tem o tempo também. Então, para o Einstein tem essa quarta dimensão, que é o tempo. Então, uma estrela que a gente vê hoje, ela está emitindo aquela radiação há anos atrás, né? Dependendo da distância que ela está, ela pode ter até sucumbido, né? No caso do Sol, a radiação que vem do Sol leva 8 minutos aproximadamente para chegar aqui na Terra. Então,
Então, se o Sol acabar agora, daqui 8 minutos, a gente vai saber, né? Então, são esses fenômenos que intrigam Einstein. Em 1914, então dá uma parada aí dos estudos dele, porque tem a Primeira Guerra, e ele, ao escorregar no sótão da casa dele, ele se pergunta as causas sobre a gravidade, sobre o que aconteceu, e chega à conclusão de que não há nem em cima nem embaixo, né? O movimento segue o menor caminho, menor resistência, e os corpos deformam o espaço. O Sol deforma o espaço onde ele está. Então, em 1919, aí tem um eclipse que confirma a hipótese do Einstein, de um raio de luz que se curva, né? E aí ele, após isso, então, há muita fama, chega muitas correspondências para ele, mas ele quer viver com simplicidade, ele procura viver com a simplicidade. Tem uma história bem interessante no livro, que eles mandam uma limousine para ele chega de trem, e manda uma limousine para ele, e aí ele pega a pasta dele, a mala dele, e sai de a pé e vai até o local da reunião de a pé. Aí pergunta, por que você não pegou a limousine? Porque a gente tinha mandado para ti. Ele diz, eu queria caminhar, e foi muito bom caminhar, respirar um ar. Então ele tinha esse costume de fazer essas caminhadas assim. E para ele o que importa mais para a humanidade é a paz e a boa vontade, né? Porque ele observa muitos homens escravos, né, na Índia, nos países que ele vai, e ele se preocupa com a humanidade no sentido da paz, né? Porque em 1932 o Hitler convida ele para participar do desenvolvimento das bombas atômicas, mas o Einstein recusa, e por ele ser recusado, ele é perseguido. Então, invadem lá uma casa de veraneio do Einstein e esculhambam com tudo lá. E aí ele consegue virar cidadão americano após um longo tempo, porque como é que ele vai voltar à pátria desse jeito? E em 1955 ele morre. Então, essa é a parte do Einstein.